Elon Musk fala que vai dizer o que é que ele foi proibido de revelar na sua própria rede social. Olha só que interessante o que o Michael falou. O Brasil está envolvido, abro aspas, do jornalista independente internacional. O Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão, liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. Colocou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que postaram nas redes sociais. Ele exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social e exigiu a censura de postagens específicas, sem dar aos usuários qualquer direito de recurso, ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra ele. Fecho aspas. E continuou dizendo, abro aspas de novo, o Michael, o jornalista, guardem o nome desse homem corajoso, que cumpre o seu dever como um profissional da comunicação. Ele fala, ele sequencia da seguinte forma: os arquivos do antigo Twitter, agora X, divulgados aqui pela primeira vez, revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral, que ele controla, estavam envolvidos em uma clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Ele exigiu ilegalmente que fossem revelados detalhes pessoais sobre usuários que usaram hashtags de que ele não gostou, que o ministro não gostou. Fecho aspas. Apenas 3 dias depois da publicação das graves denúncias, ao tomar conhecimento do caso, Elon Musk confrontou de forma corajosa e aberta o ministro Alexandre de Moraes em uma de suas postagens no Twitter, com a pergunta, abro aspas, por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Fecho aspas. É importante salientar que só em ditaduras como a Rússia, senadora Damares, como o Irã, China, Coreia do Norte, dentre outras, é que ocorrem restrições, bloqueios, controle e censura nas redes sociais. Mas esse comportamento que eu acabei de colocar agora não está restrito apenas ao Supremo Tribunal Federal hoje no nosso país. Sabe por quê? Porque o exemplo vem de cima. O exemplo bom e o exemplo mau. E aí já começam a descer em outras instâncias o exemplo equivocado que vem de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque lá na minha terra já começa a ser reproduzido também, por exemplo, pelo governo do estado do Ceará, que utilizou-se do Poder Judiciário para praticar censura explícita aos poucos veículos de comunicação ainda independentes na Terra da Luz, como é conhecido o Ceará. O portal de notícias Custo Ceará e o blog do jornalista Edson Silva, uma bandeira, uma legenda do jornalismo alencarino, jornalismo cearense, com mais de 50 anos de experiência profissional, foram interpelados, esses 2 blogs, judicialmente para retirar a matéria em que apenas transmitiam dados do próprio Diário Oficial para a questionável compra de 280 mil pães, que de um local de fachada que todo mundo viu, que nunca vendeu isso na vida.
O objetivo explícito é de intimidar e calar qualquer voz da oposição, como fazem todas as ditaduras. Mas voltando ao Elon Musk, que é o assunto do momento, ele republicou o posicionamento institucional do X, questionando Alexandre de Moraes e marcando seu perfil, que estranhamente é apenas @Alexandre. Estranho. Antes o dono do Twitter, será que só existe um Alexandre no mundo que pediu primeiro esse perfil @Alexandre? Qual é o critério disso? Dessa forma agora está sendo dada visibilidade global a esse assunto. O mundo começou a tomar conhecimento do que está acontecendo no Brasil. Em resposta ao perfil do jornalista Paulo Figueiredo, um dos censurados, conta bancária bloqueada, passaporte retido, perfil bloqueado por ordem judicial, perseguido e censurado no Brasil, o Elon Musk respondeu a ele, afirmou que vai derrubar todas as restrições impostas pela justiça brasileira no X, dizendo que, abro aspas, os princípios são mais importantes do que o lucro, do que o dinheiro, e que vai desafiar as ordens judiciais brasileiras, sim, em nome da liberdade. E aí eu volto aqui ao nosso patrono, Rui Barbosa. O que é que ele dizia? Grande diplomata brasileiro. Deveriam se inspirar nele, para não ficar flertando hoje o governo Lula com ditadura de manhã, de tarde e de noite. O que é que dizia esse homem? A pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Eis que a gente vê inquéritos irregulares no nosso Brasil. A gente vê o desrespeito às instituições, à Procuradoria-Geral da República, aos direitos das liberdades individuais. Olha, senhor presidente, o desejo desse atual governo federal em controlar as redes sociais, e aí existe um alinhamento ideológico e político com o Supremo, com alguns ministros do Supremo, para regulamentar a censura, já vem desde os primeiros dias da posse, quando a SECOM, comandada pelo ex-deputado Paulo Pimenta do PT, criou no âmbito da secretaria uma rede, entre aspas, rede de defesa da verdade. São os donos da verdade. Na mesma linha, tem agido a Advocacia Geral da União, a AGU, que também criou a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia. É aquele Tribunal da Verdade. O Ministério da Verdade. Nomes pomposos, senhor presidente, que não conseguem esconder o real propósito de censurar todas as forças conservadoras desse país. Tentaram também aprovar o PL 2630, mais conhecido como PL da censura, mas teve sua urgência rechaçada na Câmara em face do seu caráter autoritário. Vão tentar, agora de novo, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Já foi avisado. Povo brasileiro, fique atento. Povo brasileiro, continue cobrando de forma ordeira, respeitosa, pacífica os seus representantes. O embate entre o empresário, dono do antigo Twitter, atual X, com Alexandre de Moraes, continuou mais intenso no domingo, ontem, quando ele fez uma postagem prometendo revelar em breve tudo que já foi exigido do Twitter por parte do ministro Moraes, e com essas solicitações que violam a legislação brasileira. E se declarou, se referindo ao então ministro, abro aspas, esse juiz traiu descaradamente e repentinamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer o impeachment. Me encaminhando para o encerramento, pedindo desculpa à senadora Damares, ao senador Confúcio Moura, se me permitirem concluir, que eu considero, dos 5 anos e meio, o discurso mais importante que eu estou fazendo aqui. Eu já me encaminho aqui para o encerramento. Se eu me der mais 4 minutos, eu prometo terminar dentro desses 4 minutos. O senhor
Alexandre de Moraes, em resposta, incluiu